Daremos continuidade nessa manhã à nossa série de sermões Parábolas de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos dar continuidade nessa manhã às parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e leremos do verso 24 até o 43. Estarei lendo da NAA. Eu espero que você acompanhe na sua Bíblia física, mas caso alguém não tenha, ou seja novo, ou não conheça as Escrituras e não encontre o texto, nós vamos projetar, vou pedir para o pessoal da projeção ir passando os textos, nós vamos projetar para você, mas novamente encorajamos você a usar a sua Bíblia física, para que você possa anotar, para que você possa também usufruir dessa preciosidade que é ter o texto bíblico impresso nas suas mãos. Então, a leitura bíblica hoje será de Mateus capítulo 13, do 24 ao 43. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus 13, 24. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Versículo 31, Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Versículo 33, Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Graças a Deus, oremos. Pai, te damos graças por tua bondosa palavra. Te damos graças porque o Senhor ainda fala hoje. O Senhor não está em silêncio, isso é maravilhoso. O Senhor está chamando homens e mulheres ao arrependimento. O Senhor está, através do seu povo, a sua igreja, pela palavra, pelo poder do Espírito, anunciando o teu reino em todos os lugares. E agora, nessa manhã,
que possamos ouvir a Tua voz ressoante em nós, apesar de nós, apesar de mim, Deus. Faz desse tempo um tempo de ouvirmos a palavra do reino de Deus. O evangelho do reino seja anunciado nesse lugar e recebido por aqueles que creem. Transforma cada palavra e cada letra em alimento vivo para o Teu povo nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, ajuda-me nessa tarefa e ajuda cada um dos meus irmãos agora a toda distração ser deixada de lado para que possamos ouvir a Tua voz e Te obedecer, Senhor. Pai, como é bom Te servir, como é bom poder cultuar, como é bom estar entre o povo de Deus, como é bom celebrar o dia do Senhor, como é bom poder nos debruçar diante da Tua palavra e ouvir a Tua voz. Que graça maravilhosa o Senhor nos deu. Pelo Teu Espírito fala conosco. Oramos pedindo iluminação, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Temos aqui, então, um texto que já em sua exposição primária e na sua primeira passada aos nossos olhos, nos faz lembrar do bem e do mal. Uma coisa muito comum, e um pensamento muito comum, e uma realidade que nós sempre pensamos, e ela é relatada nos filmes de Hollywood, nas histórias que você lê, nos contos que amamos, e na vida, é a luta entre o bem e o mal. A luta entre aquilo que parece bom, aquilo que agrada a nós, aquilo que demonstra amor, e entre criaturas, realidades, pessoas, situações más. A batalha entre o bem e o mal, também conhecida como teodiceia, uma luta ou um conflito. Se Deus é bom, por que o mal existe? Quem nunca fez essa pergunta? Se Deus é bom, justo e onipotente, por que o mal está entre nós? Porque ainda há mal nessa terra. Quem não se fez essa pergunta ao menos uma vez na sua vida, não é verdade? E aqui nós temos verdades em tensão. Deus é todo-poderoso, Ele é onipotente, amém? Ele é Senhor e Criador, sustentador de todas as coisas. Ele criou tudo para a sua própria glória. Deus é perfeitamente bom e justo. Mas o que está em tensão com essa realidade é que o mal existe. O mal existe. Não podemos negar a realidade de que o mal existe, assim como não podemos negar a infinita realidade de que Deus é bom, perfeito e justo em sua vontade. Da perspectiva da teologia reformada, especialmente, nós entendemos que o mal faz parte do plano soberano de Deus. Mesmo sem Deus ser necessariamente o autor do mal, Deus tem propósitos justos, propósitos sábios para com o seu povo, mesmo quando não compreendidos, mesmo quando não entendidos por nós. Mas nós, na nossa luta, e como a parábola mostra a intenção daqueles homens que estavam vendo o mal crescer no meio de uma plantação, nós temos essa postura. Queremos erradicar o mal. Queremos acabar com o mal. Queremos lutar contra o mal. Queremos eliminar o mal do nosso meio. Esse é o sentimento dessa primeira parábola. Erradicar o mal. Será isso uma postura cristã? Será isso que devemos fazer, erradicar o mal? Veja só, meu irmão, minha irmã, no início de Mateus 13, nós temos a parábola do semeador. Nós lemos ela e estudamos ela, e ela está lá na nossa série, no canal da Família dos que Creem. Onde Jesus descreve os seus verdadeiros seguidores. Ele fala que aqueles verdadeiros seguidores dariam frutos para o reino de Deus. Boas sementes que produzem 100, 60 e 30. 100, 60 e 30 por 1.
E antes de falar desses que produzem, ele fala daqueles que não reagem, ou que reagem muito primariamente, mas logo esmurecem em relação à mensagem do Evangelho. Não reagem de forma consistente ao Evangelho. Não se tornam discípulos de Jesus Cristo na caminhada cristã. Então, após essa exposição, Mateus agora traz para nós a outra parábola de Jesus na continuidade, a parábola do joio que foi semeado no meio de um campo onde haviam sementes boas. Também podemos chamar o joio de ervas daninhas. Ervas daninhas. Agora, nessa parábola, nós percebemos ervas daninhas e trigo, do verso 24 ao 30, você pode ver na sua Bíblia isso. Mas nós vemos também depois duas parábolas gêmeas, como os teólogos vão definir. A parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento. Essas parábolas juntas falam da mesma coisa, falam de crescimento. E as três parábolas juntas, e por isso falaremos das três nessa manhã, têm uma conexão muito interessante. Hoje você vai ter 3 parábolas pelo preço de uma nessa manhã, tá bom? Então é 3 por 1, promoção de parábola. A gente vai falar de 3 parábolas de uma só vez aqui. E depois você vai ter a explicação de Jesus no final do texto que lemos, do 36 ao 43. Mas há 2 promessas, 2 realidades que conectam essas 3 parábolas. As 3 parábolas aqui estão conectadas por sobrevivência e crescimento. Diga comigo, sobrevivência. Crescimento. Sobrevivência e crescimento. São as 2 realidades que conectam as 3 parábolas, sobrevivência e crescimento. Nós percebemos no primeiro texto essa realidade do trigo buscando sobreviver em meio ao joio, e o que é necessário para cuidar com o trigo, para cuidar com essa plantação. Quando na sequência Jesus nos fala que a realidade do reino é mais do que sobrevivência, é crescimento, é multiplicação, é aumento. Vamos para o texto bíblico. Eu não vou passar verso a verso, é um texto mais extenso, e é um texto um tanto quanto óbvio explicado por Jesus aqui, mas nós queremos ter algumas aplicações práticas de como isso, primeiro, é entendido pelo povo naquele tempo, o que essa mensagem comunicou a eles e como isso fala a nós hoje. Volte seus olhos ao texto bíblico, do 24 ao 30. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Como eu falei, algumas coisas bem óbvias aqui, mas a explicação clara de Jesus está depois também nos versículos 36 ao 43. Assim como já vemos nas parábolas anteriores também, Deus é de fato o semeador, aquele que lança a semente, aqui representado pela pessoa do próprio Jesus Cristo, Deus, Filho. O seu inimigo, assim como podemos ver em toda a narrativa cristã, é o diabo. O diabo é o inimigo. E o trigo e o joio, então, obviamente, são o povo de Deus e os seus adversários. A colheita tem esse símbolo e esse apontamento para o juízo final, para o momento onde todas as coisas serão recompensadas. Coisas boas, coisas ruins.
nós podemos ver aqui um desenho claro de uma narrativa da história do Evangelho, do reino de Deus. E é interessante porque, para o povo naquele tempo, um conceito comum à época é de que isso de fato acontecia, que um inimigo, um fazendeiro inimigo, no meio da noite, um grande, poderoso outro fazendeiro, rival, pudesse entrar no campo de um determinado fazendeiro que tinha semeado sementes boas e, tentando estragar aquela colheita, semear no meio sementes ruins, sementes de ervas daninhas. As ervas daninhas eram semeadas para se destruir aquela colheita. O que hoje talvez nós poderíamos definir como um bioterrorismo. Um terrorismo biológico ali, um terrorismo de sementes para destruição daquela colheita. Lembre-se, parábolas são histórias com significado simbólico, apontando para uma realidade espiritual. Amém? Isso está claro para nós já? Parábolas são histórias com significado simbólico, apontando para realidades espirituais. Então, o joio aqui, uma planta muito parecida com o trigo, especialmente no seu início, muito parecida, a ponto de se confundir joio e trigo. Essa erva daninha, chamada joio, era muito parecida com o trigo. E a pergunta intrigante aqui é: por que não acabar com isso? Por que não arrancar? Por que não eliminar? Por que não destruir o mal pela raiz? Irmãos, nós precisamos entender, isso era tudo o que aqueles judeus daquele tempo queriam, que o mal fosse eliminado. Eles sofriam muito, eles tinham muitas lutas no seu tempo e esperavam, lembre-se do contexto, eles estavam esperando um rei que viesse para organizar aquela bagunça toda e eliminar o mal de uma vez por todas. Esse era o desejo do povo. Esse era o desejo daqueles homens e mulheres que aguardavam o rei, o Filho de Deus. Era tudo o que eles queriam. E quantas vezes isso não é tudo o que nós queremos também, não é verdade, meus irmãos? Não é verdade que nós só queremos ver o bem vencer, ver o mal ser destruído. Nós queremos ver o bem prevalecer, é tudo o que nós queremos. Mas aquele Senhor, no versículo 30, diz: não, deixem que cresçam juntos até a colheita. Há uma realidade espiritual que nós precisamos entender aqui. Nós vamos sempre ver o mal ainda florescer no nosso meio, enquanto o reino de Deus não vier plenamente através do seu Filho Jesus. Nós vamos sempre ver as coisas más acontecendo nessa terra. A pobreza, como o próprio Jesus disse, os pobres vocês sempre terão entre vocês. As tribulações serão parte da nossa vida. Mas é interessante, reflita comigo, que muitas vezes o mal e o bem, o joio e o trigo são muito parecidos. Isso é um outro mistério, isso é outra coisa que nós muitas vezes não compreendemos. Como, em que cristãos e não cristãos são parecidos? Além da sua aparência física, obviamente, somos muito parecidos, não há muita diferença, né, entre cristãos e não cristãos. Apesar de que estava voltando com o Leandro de uma conferência que tivemos essa semana, e aí vimos algumas pessoas vindo, esperando a carona lá, saindo do voo, e aí o Leandro olhou para mim e falou: essa galera aí é crente. Porque os cristãos, muitas vezes, eles têm um estereótipo, né? Tem um jeito que você fala: isso aí é crente. E eu não estou falando que isso é bom, necessariamente. Geralmente não. Mas não deveria ser assim. As nossas diferenças não deveriam estar nas nossas roupas. Poderiam estar, sim, no jeito que falamos, nos comunicamos. Muitas vezes não está também nisso. Porque há muitos não cristãos que não falam palavras torpes como alguns cristãos falam. Há muitos não cristãos que são muito mais bem educados, gentis, que são muito mais generosos do que cristãos. Não é verdade? E há muitos cristãos que lutam com pecados e tentações que muitos não cristãos não estão nem lutando.
Você percebe a semelhança entre os cristãos e os não cristãos? Parece muito. Com frequência, cristãos continuam pecadores ao longo da vida. Com frequência, não cristãos fazem coisas boas. Há muita semelhança. E muitas vezes, parece que nós, alcançados pela graça, queremos a destruição daqueles que fazem o mal. Queremos que prematuramente o mal seja destruído. Vamos lutar, vamos nos manifestar para isso. Vamos fazer coisas para que o mal seja eliminado do nosso meio. E muitas vezes parece que não é essa a vontade de Deus, pelo menos no contexto do campo, desse campo. E nós vamos entender o que isso significa. Isso muitas vezes se dá, o nosso desejo de eliminar o mal e a justiça própria nossa se manifestando, porque nós estamos lutando pela primeira coisa que essas parábolas vão demonstrar para nós, que é sobrevivência. Na luta pela sobrevivência, queremos eliminar o mal, queremos ver o bem florescer, queremos ver o nosso time ganhar. Eu não sei se você já assistiu os canais tipo Discovery Channel e coisas parecidas, em que você vê os animais andando em bandos, e você vê que os rinocerontes eles estão todos juntos, e quando de repente vem um leão ou algum outro animal e tenta os atacar, eles permanecem juntos, porque eles estão tentando sobreviver. Esse é um efeito da natureza animal que se manifesta em seres como eu e você. Muitas vezes nós estamos dentro do nosso mundo evangélico, dentro da nossa bolha, e nos unimos àquilo que cremos, e com pessoas que pensam politicamente igual a nós, com pessoas que se vestem parecido com a gente, porque nós só queremos sobreviver mais um dia. Nós só queremos não ser mortos pelo inimigo. Nós queremos que os inimigos se matem sozinhos e nós vamos ficar dentro do nosso pequeno bando, tentando sobreviver. É interessante porque a sobrevivência é uma garantia dessa parábola. O texto mostra que nós vamos sobreviver. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas calma, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas mesmo tendo uma promessa clara e declarada, nós achamos que precisamos lutar pela sobrevivência. Você está me entendendo? Nós tentamos nos juntar ao nosso bando e lutar pela sobrevivência. E aí vem tentativas que a igreja já fez ao longo dos anos, a sua história, tentativas de cristianização da sociedade, de fazer da sociedade secular, da sociedade desse tempo, uma sociedade cristã. Tentativas de impor o evangelho goela abaixo, não o evangelho, mas práticas do evangelho, práticas cristãs, que não são comuns à natureza de alguém que não é regenerado. Irmãos, nós vamos ver pela história cristã, por exemplo, se você conhece um pouco da história, as cruzadas foram movimentos matando em nome de Cristo. O terrorismo islâmico, em grande parte, é a resposta às cruzadas até hoje. Nós vemos homens que respeitamos, como Calvino, como Lutero, pessoas que foram reformadores, que nós aprendemos demais, mas com suas falhas na tentativa de cristianizar, muitas vezes, uma sociedade. As quais, algumas delas, foram reconhecidas depois, ao passar do tempo, como erros também. Mas uma época, Calvino achava que se você faltasse um culto, não você cristão, mas a sociedade inteira, Curitiba inteiro não viesse a um culto de alguma igreja, essas pessoas deveriam ser punidas. Mas como vamos esperar que pessoas venham a uma assembleia dos santos se elas não são regeneradas? É uma tentativa de acabar com o mal externamente. Não crendo no poder do evangelho como transformador para que então as pessoas possam cultuar ao Senhor e se juntar ao povo dele. Tentativas de punir pessoas que se vestiam de forma imoral. Tentativa de fazer com que as escolas cantem hinos cristãos. São coisas da história cristã, são tentativas de cristianizar a sociedade. E Jesus parece nos mostrar que esse não é o caminho também. Não é o jeito do reino de Deus.
sabe, legalismo e coerção, corrigir moralmente as pessoas, não é anunciar o Evangelho. São tentativas de cristianização frustradas. Se você conhece um pouco da história cristã, nós temos o caso de Miguel Servet. 1553, ele era um teólogo e médico espanhol que negava a trindade e o batismo infantil na sua época. Ele foi preso ao visitar Genebra, julgado por heresias graves e condenado à fogueira. Tentativas erradas de empurrar goela abaixo alguma doutrina. Isso acontece em nossa nação. Isso acontece em nações em que o Brasil se inspira, como os Estados Unidos, por exemplo. Equivocadamente pensa-se no Brasil ou nessas nações como nações cristãs hoje em dia. Equivocadamente tenta-se empurrar o Evangelho goela abaixo, tentando eleger um presidente evangélico que mude algumas coisas e force algumas leis para que o cristianismo seja mais parte da sociedade, não pela semente do reino, não pelo Evangelho, mas de cima para baixo, empurrado. Jesus, ele nos mostra que esse não é o caminho. Equivocadamente pensa-se no Brasil como uma nação cristã. Isso faz, preste atenção, isso faz com que os não cristãos pensem que, olhando para uma nação como o Brasil, saibam definir o que é um cristão, o que é o Evangelho. Como é difícil pregar o Evangelho para alguém. Você sempre tem que começar explicando o que não é. Quando eu e o Leandro, os irmãos aqui, nós vamos falar, não, eu sou um pastor, mas calma, não é isso que você está pensando. Não é sempre assim? E talvez você, cristão que anuncia o Evangelho, como você deveria falar, então, eu quero te contar a história do Evangelho, mas não, calma, eu não quero o seu dinheiro. Não é verdade? Não, calma, nem só isso. Eu não estou prometendo que Jesus vai fazer tudo o que você quer. Não é isso. E o Brasil é um país cristão? Irmãos, o entendimento dos não cristãos sobre o que é cristianismo está equivocado, porque falta verdadeiro cristianismo na sociedade. Faltam homens e mulheres como eu e você, cheios do Evangelho, nos levantarmos para sermos arautos do verdadeiro Evangelho. E aí você tem então esse entendimento, tá bom, então a gente não deve arrancar o mal antes do tempo, eles vão crescer juntos, vai haver o mal, ok. Mas parece que nós como cristãos aí falhamos, é comum, né? A gente joga sempre para o outro extremo do pêndulo, então parece que nós entendemos que o ideal é que nós arranquemos o trigo desse campo aí. Vamos tirar o trigo para manter ele santinho, preservado aqui. Como assim? Remover precipitadamente o joio é errado, mas parece que nós então tentamos remover o trigo do campo, ou seja, nos isolarmos. Já que o mal está aí, e a gente não vai conseguir vencer ele por agora, pelo menos plenamente, então vamos a gente, nos excluirmos aqui, vamos tirar o trigo desse campo. Nos isolando em busca de sobrevivência. Nos isolando tentando sobreviver. E você pode fazer um estudo de caso de muitas coisas, por exemplo. Eu vou falar de algo que talvez alguns de vocês não gostem de ouvir, mas pense nas escolas cristãs e no ensino domiciliar, famigerado homeschooling. Pense nisso. Eu não estou falando contra, eu sei das vantagens, eu sei das necessidades, eu sei das realidades. Mas pense comigo, se um número muito grande de cristãos, todos nunca vai acontecer, mas se um número muito grande de cristãos tirar seus filhos das escolas públicas, se pais, estudantes, professores, voluntários, não estiverem mais numa escola pública, mas decidirem só ir para uma escola cristã ou fazer homeschooling, o que será da nossa sociedade? Eu sei que talvez você não goste de ouvir isso, se você especialmente está envolvido com isso, e eu, novamente, não estou criticando, mas estou. Você pode fazer, tranquilo, eu entendo o seu coração. Mas nosso coração não deveria estar um pouco mais além só de querer criar os nossos filhinhos num ambiente seguro? Se nós pensamos como filhos do reino de Deus? O que será da nossa sociedade?
Os resultados podem ser assustadores se nós não tivermos mais professores cristãos, se nós não tivermos mais alunos cristãos estudando, fazendo alguma diferença nas escolas, porque nós queremos proteger, porque nós queremos, tá bom, não vencemos o mal, vamos então tirar o trigo desse campo, e vamos cuidar do nosso trigo aqui. Você percebe? Cristãos nesses ambientes, meus irmãos, eles são como contrapesos e freios. Cristãos nos ambientes seculares são contrapesos, são freios para o mal do mundo. Nós precisamos de cristãos nos lugares onde o mal está dominando, no meio do joio. Não exclua-se, não viva numa bolha. Repense o porquê você faz o que faz, porquê você toma as decisões que você toma. Me assustam algumas atitudes e alguns pensamentos de vamos fazer uma academia evangélica. Deus! Porque aí a gente só vai ouvir louvor e o pecado não vai estar ali, porque como é que eu vou pecar ouvindo um louvor? Vou numa hamburgueria cristã. O hambúrguer é convertido? O que é? Qual é? Sabe, a gente tenta essas coisas, é um dualismo, a gente acha que venceu o dualismo, mas, irmãos, você foi chamado para estar nos ambientes onde você pode ser luz e brilhar a luz, não onde você retroalimenta os seus pensamentos, onde você... Esse lugar é a igreja, a Assembleia dos Santos, o lugar que você está hoje, aqui é para você ser formado, para a gente, como Calvino disse, eu vi uma postagem esses dias, mostrei para o Leandro, para que durante a semana nós fechemos essas portas aqui e você não consiga mais voltar para cá. A gente tem, né, algumas coisas, pode vir, a Deise vai falar, mas tem a escola, tem que vir, terça-feira a escola. Mas a proposta é não ficar entrando nesse lugar, é sair daqui. E aí viver no mundo. Meus irmãos, nós precisamos de cristãos porque eles são contrapesos e freios. Eles retêm, eles seguram o excesso de hedonismo e de secularismo. Preste atenção, nós precisamos de cristãos em todos os ambientes, na escola privada, na escola pública, porque eles são contrapesos, eles são freios. Eu e você somos contrapesos e freios para deter, para reter, de certa forma, o secularismo e o hedonismo na nossa sociedade. Então repense se o melhor é você estar com seus filhos numa escola cristã ou educação domiciliar. Se você não está pensando em ser luz no mundo, se você está deixando de lado a sua tarefa como peso e contrafreio, ou freio e contrapeso. Irmãos, a comunidade cristã precisa aprender a conviver com gente imperfeita no mundo. Eu e você precisamos conviver com as pessoas imperfeitas. E muitas vezes o viés anticristão que nós tanto condenamos não é hostilidade, mas é ignorância, sabia? Muitas vezes, não é porque eles odeiam os cristãos, não, é porque eles não conheceram um verdadeiro cristão. A hostilidade, eles odeiam os cristãos, odeiam os evangélicos, é que eles só conheceram os evangélicos, né? Então não pensa que, às vezes nem é tanto perseguição, é porque não tem presença fiel nas áreas da sociedade. É porque muitas pessoas não conheceram o verdadeiro cristão e não ouviram o evangelho ainda. Eles odeiam aquilo que eu também odeio. O falso evangelho. Não é verdade? Irmãos, por isso nós podemos dizer sim que os verdadeiros cristãos, assim como naquele tempo, os primeiros ouvintes das parábolas eram minoria. Talvez nós somos, eu creio que sim, os verdadeiros cristãos são ainda minoria. Não tem como a gente se alegrar demais. O evangelho está crescendo. Estivemos em uma conferência de uma rede de igrejas, maravilhoso ver igrejas se multiplicando. Nós queremos fazer isso, plantar novas igrejas. O evangelho está crescendo, mas ao mesmo tempo o mal também está. E nisso inclui-se o falso evangelho. Mas então, como causar impacto, sendo que a gente está só tentando sobreviver, né? Primeira lição é que nós não precisamos lutar ou nos isolarmos para sobreviver. Nós iremos sobreviver, porque isso é uma promessa.
Você não precisa matar para sobreviver. Em segundo lugar, então, como nós vamos crescer? Crescimento. Como, então, causar impacto se estamos apenas tentando sobreviver? É porque quando entendemos que a sobrevivência vem do Senhor e Ele vai nos manter firmes, e Ele é quem nos mantém salvos, e é Ele quem nos santifica, nos purifica, e é Ele quem nos faz crescer, então nossos olhos vão se voltar para a nossa missão aqui na terra, não mais para a tentativa de sobrevivência. Veja o texto bíblico, nós vamos pular para o versículo 31 agora. Olhe na sua Bíblia, verso 31 diz: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior, ou maior do que as hortaliças. E chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. 33. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Versículo 34. Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A semente de mostarda aqui, uma hortaliça, há várias discussões sobre isso, né? Possivelmente era a menor das sementes e a maior das hortaliças daquele tempo, né? Mas, ainda assim, há registros de que os pés de mostarda, as árvores poderiam chegar de 3 a 4 metros, o que era bastante para um pequeno grãozinho. A ênfase não está necessariamente no tamanho, mas está na proporção entre a semente e o crescimento que ela pode gerar. Na insignificância da semente e no milagre que é ver essa pequena semente crescer. Assim como o fermento nas Escrituras, em alguns lugares, é identificado como pecado, aqui há uma ênfase positiva, diferente desses outros lugares. A ênfase do fermento é de crescimento. A ênfase positiva aqui é de mostrar o poder de um pequeno pó, uma quantidade mínima que pode gerar algo muito grande. Semente de mostarda e fermento mostram um potencial de crescimento explosivo, enorme. Crescimento maravilhoso, um potencial. E aqui é uma referência ao Antigo Testamento, Ezequiel 17, 23, vai falar das aves, que são os gentios, as nações de todo mundo que vêm conhecer a Deus nessa árvore, que é o reino de Deus. Eles veem a Deus nessa grande árvore, que é o reino de Deus, que cresce e abriga mais do que somente os filhos do reino, abriga até aqueles que não creem, alcança e, de certa forma, inspira e toca os que não creem ao nosso redor. Essa é a ideia aqui. O fermento mencionado aqui é suficiente para alimentar mais de 100 pessoas. Fala de uma proporção de provisão enorme, de alcance enorme em relação a uma insignificância no seu início. Ambas descrevem, então, o potencial do crescimento do reino, desproporcional ao seu tamanho inicial. E outra coisa interessante é que esse crescimento é inevitável. Não tem como parar. Uma vez plantada aquela semente, ela vai crescer e se tornar essa grande árvore. Uma vez colocado o fermento no meio da massa, ela vai levedar. E o crescimento vai existir. É inevitável. Jesus está mostrando isso. Depois de nos falar que o mal está entre nós e nós vamos conviver com ele, ele vai crescer, à medida que ele cresce, nós também estamos crescendo, ele está falando, mas o crescimento do reino de Deus é algo surpreendente e maravilhoso. O crescimento do reino de Deus é uma coisa que é imparável. É imparável. Jesus ele conecta essas parábolas mostrando, não lutem para sobreviver, vocês são filhos do reino de Deus. Uma realidade imparável, maravilhosa, que cresce infinitamente, que cresce além do que nós podemos imaginar. Como que acontece esse crescimento inevitável do reino de Deus? Por meio da proclamação do Evangelho. Jesus está mostrando isso com a parábola. Ele está mostrando como isso vai acontecer. Nós somos arautos do reino, como já mencionei.
anunciando o evangelho, veremos as pequenas sementes virarem grandes árvores. E veremos o reino de Deus como essa grande árvore. Começos modestos para finais gloriosos. Começos pequenos para grandes realidades. Isso não é uma pregação coach. Isso é o reino de Deus. Meus irmãos, a sutil influência do reino, a influência penetrante que o reino de Deus tem, de entrar nos ambientes, de estar nos ambientes e mudar aqueles ambientes. Um pequeno aceno, um pequeno bom dia, um pequeno gesto de carinho, uma pequena conversa de elevador sobre o evangelho, uma pequena atitude sutil. Não estou falando só sobre fazer coisas boas, moralmente corretas. O anúncio do evangelho é algo intencional, não é só isso, não é só abrir a porta para alguém, mas pode começar por isso. O anúncio do evangelho é muito mais do que isso. E a influência do reino é sutil, penetrante. Ao longo da história nós vamos ver isso. A influência cristã penetrante, entrando em todos os lugares. E às vezes faz falta nós vermos, né, como muitos cristãos eram envolvidos, e você vai ver hospitais evangélicos, realidades, né, influenciadas por cristãos, a igreja se juntando. Em vez de nós comprarmos um telão de LED, nós vamos, sei lá, abençoar o posto de saúde do bairro. Não é um pensamento muito comum dos nossos dias, mas foi muito comum ao longo da história. O cristianismo, ele fazia mais pelo bem comum. Os cristãos pensavam mais no bem comum. Os padrões, inclusive, que o secularismo hoje quer, que as ideologias querem, por exemplo, igualdade de gênero, igualdade. Da onde vem a ideia de igualdade? Se não do cristianismo. É pervertido? É, mas quem deu essa ideia? Da onde você acha que alguém inventou que igualdade é uma coisa boa? Justiça, queremos justiça. Da onde vem o valor da justiça, meus irmãos? Se não do cristianismo. Isso é duro para o mundo secular reconhecer. Mas o fato é que tudo isso vem do cristianismo. Influência sutil do cristianismo ao longo de eras. Os direitos requeridos vêm da visão padrão do cristianismo, vem de Cristo. E a influência do cristianismo permeia toda a história, permeia toda a sociedade. Então, a segunda lição é que o mistério do reino é a sua presença atual, ele está entre nós, e o crescimento no mundo vai acontecer sem a remoção punitiva dos perversos. O reino de Deus está entre nós, ele vai crescer sem necessariamente punir plenamente hoje os perversos. É assim que esse crescimento se dá. E isso traz recompensas finais. Nosso último ponto. A recompensa que é prometida no texto bíblico e na interpretação de Jesus, na explicação da sua parábola. Então temos aqui certeza de sobrevivência, sem que precisemos lutar por ela. É uma promessa. Você não vai morrer, você não vai desvanecer, você não vai ser destruído, você não vai esmorecer, você tem o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus para permanecer. Você não precisa matar os seus inimigos. Você pode amá-los e orar por eles. Temos então essa promessa. Temos também crescimento inevitável, silencioso, mas gloriosamente expressivo. Gloriosamente expressivo. E temos recompensas no final. Olhe para o texto bíblico, no verso 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol,
no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui, já ficou claro, eu acredito, mas é preciso mencionar o campo em que o joio e o trigo estão crescendo. O que é o campo? O mundo. Há um entendimento muitas vezes errado de que o campo seja a igreja. E Agostinho, por exemplo, trouxe esse entendimento. Agostinho tinha alguns equívocos com as parábolas, né? Ele fazia umas interpretações meio criativas demais e tal. Mas, que Deus o tenha, né? Não, quem sou eu para falar do Agostinho, né? Mas ele vacilava um pouco, e isso é reconhecido na história cristã por todos os teólogos depois dele, quase todos. Então, Agostinho, ele entendia que o campo é a igreja. Então, nós não deveríamos arrancar o mal do meio da igreja. Deixa todo mundo crescer. Ah, mas aquele irmão tá... Não, deixa crescer. Não é o que Jesus está falando. Tanto que Mateus depois, né, lá no capítulo 18, né, Mateus, na continuidade do texto, 5 capítulos para frente, ele vai falar sobre disciplina na igreja. Ele vai falar sobre o que fazer com aqueles que estão errando escandalosamente na igreja, como disciplinar, chamar o irmão um a um, chamar 2 ou 3 testemunhas, trazer isso diante da igreja e, em último caso, excomungar aquele irmão. Então, Mateus e Jesus aqui, né, estaria se contradizendo. Não, Jesus não está falando que é permitido você ficar na igreja se você não é um cristão. A igreja é a assembleia daqueles que creem. Então, não podemos confundir isso, equiparar o reino de Deus com a igreja visível. Por exemplo, nós temos um processo de membresia. Quem está no processo de membresia aí? Quem são os novos membros, candidatos a novos membros, nós sempre falamos, né? Por que candidatos a novos membros? Porque o presbitério, os pastores dessa igreja, vão avaliar a sua profissão de fé, vão avaliar o seu testemunho cristão, para buscar entender se você é um verdadeiro cristão. Então, não é simplesmente ser parte de uma igreja local sem que alguém olhe para o seu testemunho, sem que alguém entenda isso. Isso é um conceito implícito das Escrituras. Não há um modelo de membresia como nós fazemos claramente, mas há uma ideia de que quem entra nesse local que é a Assembleia dos Santos precisa ser alguém nascido de novo. Então há um trabalho de porta de entrada numa igreja local. E nós fazemos e buscamos fazer isso com sabedoria e temor nessa igreja local. Então, Craig Blomberg, ele vai falar que na Bíblia, o reino de Deus sempre se refere ao seu reinado ou governo dinâmicos. Não a um reino literal. É o seu poder divino, não um lugar. Em outras palavras, o reino é sempre maior do que a igreja, mas inclui os cristãos verdadeiros como seus súditos. A visão de Deus de edificar sua igreja é sempre apenas uma parte da tarefa cósmica muito maior de expandir o seu reino, seu reinado justo em todo o universo. Então nós precisamos entender, porque ele vai falar depois também que o campo é o reino. Ele vai falar que haverá na manifestação do reino de Deus, no meio disso acontecendo no mundo, joio e trigo. Mas a igreja, ainda que esteja dentro, seja uma realidade visível do reino de Deus, não é o lugar onde o joio deve crescer. Então os propósitos de Deus aqui são muito maiores do que o que acontece no meu mundo e no seu mundo, na nossa pequena realidade, na minha igreja, no meu ministério. Jesus busca nos mostrar aqui que Ele tem interesses em algo maior do que o nosso pequeno mundinho. Ele quer que nós olhemos para fora. E apoiar uma causa para além de você mesmo, para além de nós como igreja, isso faz com que o mundo veja que nós não estamos trabalhando para a nossa própria pequena empresa. Isso glorifica a Deus. Pensar além, pensar em como abençoar alguém mais, uma outra igreja, uma outra realidade, mesmo não cristã. Meu chamado para você é que você saia do seu mundinho, que você saia dessa pequena realidade que você criou, dessa, como nós falamos, microsociedade, né? Nós precisamos olhar para fora. E o mal no mundo, então, vai crescer mesmo assim. O julgamento pertence a Deus, o que requer de nós paciência. O texto nos mostra que o que revela é o crescimento revela. Quando crescemos
é que vai ficar mais claro. Quando o justo cresce, quando o injusto cresce, fica mais claro as diferenças. É o que o joio e o trigo tinham de diferenças quando estavam prontos para ser colhidos. O crescimento vai mostrar diferenças. Nós vamos ver as realidades diferentes. Então, meu irmão, esteja confiante, porque o versículo 40 ao 43 dizem que o julgamento de Deus virá. Ele reorganizará todas as coisas, corrigirá todos os erros no fim dos tempos, no dia da colheita. No momento da colheita, nós vamos ver todas as coisas em ordem novamente. E a punição para os injustos e a recompensa para aqueles que creem serão entregues. Então, nós precisamos ficar tranquilos. Nossa terceira e última lição é essa. Precisamos confiar no que Deus fez e fará no final. E aquilo que Ele pode fazer por meio de nós ainda hoje como filhos do reino de Deus. Precisamos tirar os nossos planos do caminho. Precisamos tirar a nossa pequena realidade do caminho e pensar, puxa, será que a minha presença num lugar não cristão é importante, talvez? Mais do que eu tentar só proteger o meu coração, ou os meus filhos, ou... Isso tudo é muito bom, irmãos, mas vamos pensar para além. Não tentar sobreviver, mas crer na promessa de que sobreviveremos. Não tentar forçar o crescimento, mas deixar que ele aconteça no seu tempo. Não tentar forçar, não tentar se esconder. Podemos cooperar com Deus, mas Ele é que trará o resultado final. Ele é que fará tudo no final. E nessa teodiceia, nessa batalha do bem e do mal, nós entendemos que, primeiro, Deus é soberano. Nada acontece fora do seu controle. Deus é soberano. Nada acontece fora do seu controle. Deus não é o autor do pecado. O mal vem da humanidade corrompida. Vem da vontade corrompida humana. Mas Deus, soberano, usa o mal para o bem. Como na cruz, o pior momento da história, o maior mal que poderia ter acontecido, Ele usa isso para transformar mal em salvação. É o que Cristo fez. É o que o Deus soberano faz, usando o mal para o bem. Então, Deus é soberano, o mal existe por nossa culpa, mas Deus usa o mal para o bem, e a última coisa é que o mal será vencido. Chegará o dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, meus irmãos. O mal será vencido, a redenção futura, a justiça final prometida. E o texto nos mostra isso. Deus é soberano. Existe mal. Ele usa o mal para o bem. O mal vai ser vencido. Esses são os capítulos dessa história. E nós não precisamos temer, porque nós, eu e você, preste atenção, nós lutamos uma batalha que Cristo já venceu. Você já parou para pensar que você luta uma batalha que Cristo já venceu? Mas eu luto, irmão, a luta mas Cristo já venceu. Essa é a tensão que a gente vive, de lutar uma batalha que Cristo já venceu. E Ele nos chama a lutar, nós devemos batalhar, mas Ele já venceu. Nós lutamos uma batalha que Cristo já venceu. E Deus preservará a sua igreja. Mas Ele quer fazer muito mais do que preservar a sua igreja. Ele quer fazê-la crescer, junto com o reino de Deus. Ele quer fazer com que a igreja e o reino se tornem uma força poderosa para o bem do nosso mundo, meus irmãos. Mais do que sobrevivência, crescimento, demonstração de poder em amor e justiça. O crescimento da igreja local é uma realidade. Você está vendo, essa igreja está crescendo. E muitos de vocês, infelizmente, tecem comentários do tipo assim, que pena, a família dos que creem não é mais a mesma. Meus irmãos, nós estamos pregando o evangelho, nada aqui atrai as pessoas, a projeção não funciona, a música não é muito boa, o estacionamento é longe, está tudo meio ainda, provisório. O que atrai as pessoas? Se não, e não é mérito nosso, mas nós estamos pregando o evangelho e
E o crescimento da igreja se dá pelo evangelho aumentando na sua vida, e eu espero que isso esteja acontecendo, mas o crescimento também se dá pelo evangelho alcançando mais pessoas. E você deveria celebrar isso, e não ficar pensando, mas agora eu não vou mais poder falar com o pastor tanto. É sério, você entende? Isso aqui demonstra bem o que eu estou falando hoje, nessa manhã. Porque a gente quer viver esse mundinho ideal que a gente criou, e eu também amo uma igreja pequena. Mas nós não estamos construindo com estratégias de crescimento, nós não estamos fazendo nada, a gente não paga ads no Instagram para vir gente para a igreja, meus irmãos. Nós estamos buscando ser fiéis ao que o Senhor está nos confiando. Em vez de você reclamar, você deveria falar, eu estou junto nessa. Eu sou um trabalhador do reino de Deus, e as pessoas que estão vindo para a igreja, eu vou discipulá-las, eu vou apontar para o evangelho, eu vou mostrar o caminho para elas, eu vou ajudar os pastores dessa igreja a discipular esses irmãos que estão vindo carentes do evangelho, meus irmãos. Você está conosco nisso? Receba, isso é uma repreensão para você que está reclamando do crescimento dessa igreja. Isso é uma repreensão para você. A família dos que creem não é mais a mesma. Mas no que a família dos que creem ainda é a mesma? No que nós ainda somos a mesma quando éramos 40 pessoas, e talvez você seja dessa época? No anúncio do evangelho, irmãos, e com isso nós não negociaremos. Então, una-se a nós na expansão do evangelho. Você deveria estar interessado em crescer e se desenvolver e pensar, quando nós vamos plantar uma nova igreja nessa cidade? Quando nós vamos enviar missionários para plantar igrejas em outros lugares do Brasil? Quando nós vamos pegar um seminarista e mandar para uma outra igreja que está precisando, com 30, 40 pessoas em desenvolvimento? Quando nós vamos enviar alguém para outra nação para plantar uma igreja? Meus irmãos, nós estamos num momento definitivo, nós estamos num momento em que essa igreja está crescendo, e se você é membro dessa igreja, você deveria arregaçar as suas mangas e trabalhar conosco, por favor, em nome de Jesus. Não seja mais um cristão consumista. Não seja um consumista de igreja saudável. Não seja alguém que fala, eu amo minha igreja, olha os vídeos dela, olha essas fotos. Mas e aí, você é o que nessa igreja local, meu irmão? O que você faz? Onde você se envolve, como você tem trabalhado. Eu não estou falando que você tem que virar pastor. No mínimo, pregue o evangelho todos os dias, onde você estiver. Discipule. Faça discípulos de Jesus. Irmãos, eu concluo com isso. Isso tudo vai acontecer quando nós vermos a atividade cristã como a coisa mais importante das nossas vidas, meus irmãos. Quando nós entendermos que a vida cristã, que a propagação do evangelho, que o avanço do reino são as coisas mais importantes da minha vida. Queira você seja um pastor ou não, não interessa, você pode ser, e a maior das pessoas aqui não tem vocação ministerial, mas no seu trabalho, no que você faz, será que a propagação do reino de Deus e do evangelho é a primeira coisa na tua vida? Mais do que o teu emprego, mais do que o lazer com a família, mais do que essas coisas que consomem o teu tempo e as tuas energias, nós vamos ver o reino crescer quando nós nos comprometermos com isso também. Nós vamos ver o evangelho alcançar mais pessoas quando Cristo for de fato o número 1 das nossas vidas. Porque de muitos de nós, Cristo não é o primeiro. Isso se prova com o que você faz todos os dias. Isso se prova com aquilo que o teu coração anseia. Isso se prova com a primeira coisa que você faz no seu dia e a última que você faz no seu dia. Irmãos, vamos nos arrepender. E vamos pedir para que Cristo tome o primeiro lugar nas nossas vidas, meus irmãos. Nós devemos ter diligência paciente para com o que ouvimos aqui. Ter cuidado para não sermos nem muito zelosos e nem muito passivos. Por que não muito zelosos? Zelosos a ponto de acharmos que nós somos melhores e podemos condenar os outros. Eu sou zeloso com as coisas de Deus, a ponto de condenar o outro. Não seja zeloso assim. E não seja passivo a ponto de esquecer que haverá uma colheita e que a retribuição é certa. Não seja passivo pensando que não haverá um dia em que todas as coisas serão corrigidas.
Minha pergunta para finalizar nessa manhã é: você é um cristão? Ou você parece um cristão? Você é nascido de novo? Ou você parece alguém desse povo? Quase todo mundo nesse país pensa que é cristão. A não ser os muçulmanos, os judeus, os budistas, eles definitivamente não. E eles sabem que não. Mas fora as outras religiões, você pode sair na rua aqui até amanhã perguntando, a maior parte vai falar: "Oh, Jesus, top." Claro, cristão. E aqui no meio, talvez há pessoas que parecem com cristãos, mas você é um verdadeiro cristão? Ou você acha que você é cristão porque vive nos padrões do cristianismo? Porque você é conservador, que é o que parece um pouco mais com o cristianismo, ou não? Porque você é progressista, porque você pensa no bem do outro, porque esses cristãos do outro lado não pensam nisso. Eu sou um verdadeiro cristão. Você é um cristão ou parece um cristão? Porque verdadeiros cristãos são filhos do reino, é o que Jesus está falando. Verdadeiros cristãos, eles foram plantados. Qual é a ação de uma planta? Não, a ação de uma planta não é nenhuma, ela é plantada. Há alguém que a planta. Essa é o primeiro reconhecimento de um cristão. Eu não vou fazer as coisas, eu tenho que entender que, em primeira instância, ele fez isso, graça, um milagre de Deus. Se você é um verdadeiro cristão, você precisa reconhecer que operou-se um grande milagre no teu interior, meu irmão. Que você mesmo não traria nada de bom para essa história. Que você não soma nada se não for a graça de Deus. Você foi plantado, dependeu de alguém. Se você acha que ser cristão é tomar jeito na vida, você está enganado. Eu preciso tomar jeito na vida. Não, você precisa nascer de novo. Meus irmãos, nós dependemos do nosso Senhor para ser regenerados. Não um poder externo que nos refaz, não uma atitude nossa. É aquela ideia de meio que nem entender o que aconteceu. Tim Keller fala: eu não acredito que eu acredito no que eu acredito. Eu não acredito que eu acredito no que eu acredito. Isso é cristianismo. Fala, cara, eu não acredito, não sei como eu acredito nessa coisa que eu acredito. Não, é um milagre. Isso é o evangelho. Não é tipo, vou tentar mais um dia na labuta para tentar me salvar. Não. Meus irmãos, tem que haver essa certeza do milagre poderoso de Deus operando dentro de nós. Isso é um verdadeiro cristão. Precisa existir isso dentro de nós. E se você talvez tenha perdido isso, essa é a manhã em que você pode se arrepender diante do Senhor e dizer: Deus, me lembra do milagre da salvação que o Senhor operou um dia dentro de mim. E se não opera hoje, porque eu te reconheço como único que pode me salvar e tem poder para isso. Não adianta eu tomar jeito na minha vida. Não é isso que o Senhor requer. Ele requer que reconheçamos que somos pecadores. Então, filhos do reino são plantados. E filhos do reino, verdadeiros cristãos, demonstram crescimento. Proximidade de Deus, desenvolvimento. Vai vendo a cada dia que não depende dele. Não é Cristo e mais alguma coisa. Eu cresço enquanto eu tenho Jesus mais isso. Se tirar se tirar o dinheiro, se tirar a saúde, se tirar a família, se tirar a esposa, se tirar o marido, aí não cresce mais, aí morre. Isso não é um verdadeiro cristão. Verdadeiros cristãos demonstram crescimento no reino de Deus e no evangelho. Se tirar alguma coisa de você, você fica instável? Não. É uma característica de um verdadeiro cristão. Ele cresce em satisfação, em humildade, certo de que é pecador, mas alegremente celebra a graça de Deus, mesmo sendo pecador, mesmo ainda falhando. Quanto mais fraco é, mais amado se sente. Quanto mais fraco, quanto mais humilhado está, fala: Deus, obrigado, porque ainda assim o Senhor me ama, mesmo eu não tendo as características, os distintivos necessários para me tornar teu filho. Mais alegre eu sou, porque eu sei dos meus pecados, mas eu sei do amor infinito que o Senhor tem por mim. Isso é o evangelho, meus irmãos. Deus preservará a sua igreja. Mas Ele quer fazer muito mais do que preservá-la. Ele quer fazê-la crescer junto com o seu reino, até se tornar uma força poderosa que anuncia esse evangelho, que crê, que o alcançou.
para o nosso bem e para o bem do mundo. Não seja tão zeloso, mas não seja tão passivo. Você está disposto a orar para que Deus lhe mostre como isso pode ser realidade na sua vida? Você está disposto a, na sua pequena área de atuação, compreender que uma semente do reino de Deus pode transformar aquela realidade? Que você pode atuar junto com Deus no seu grandioso plano? E se você estiver disposto a fazer isso, eu gostaria de te convidar a orar junto comigo agora. Incline a sua cabeça. Pai, te damos graças porque o Senhor nos alcançou, Deus. Eu oro agora, Deus, pelos meus irmãos aqui, eu oro por um arrependimento profundo em nossos corações, para com o entendimento de que nós pensamos somente na nossa realidade. Quantos de nós temos trabalhado pelo nosso próprio reino? Nós nos arrependemos nessa manhã, clamando pelo poder do Evangelho atuando poderosamente em nós, Senhor. Mais uma vez nos lembra quem somos e nos lembra quem Tu és. Deus, que essa palavra não se perca no meio das nossas lutas com aquilo que não gostamos de ouvir, Deus, mas amolece os nossos corações para nos humilharmos agora diante do Senhor. Deus, eu oro por arrependimento em cada coração, eu oro por transformação, eu oro por crença e poder, certeza, fé, certeza do alto de que o Senhor nos fará sobreviver às tribulações desse mundo e o mal que nele existe. Que o Senhor é do nosso lado, que o Senhor é conosco e nada pode contra nós, Senhor. Eu oro por um fortalecimento da certeza, da convicção de que se o Senhor está ao nosso lado, nós estamos lutando uma batalha que o Senhor já venceu. Deus, em nome de Jesus, sobre cada um de nós aqui agora, Pai, o entendimento de que estamos lutando uma batalha que já foi vencida. Mas nós não queremos ficar nisso, nós queremos ver o Teu reino crescer em nós e através de nós. Queremos ver a Tua igreja crescer. Nós oramos, Pai, para que o Evangelho alcance mais locais dessa cidade. Deus, que o Evangelho genuíno seja pregado em igrejas que hoje não pregam o genuíno Evangelho, Senhor. Deus, traga pastores na nossa cidade ao arrependimento, homens e mulheres que hoje estão comprometidas em pregar qualquer outra coisa que não o Evangelho. Traga arrependimento em nome de Jesus. Eu oro por pais, por mães aqui reunidos conosco nessa manhã, pelo arrependimento de tentar construir a sua família perfeita para pensar no reino de Deus. Em nome de Jesus, traga-nos arrependimento de fugirmos desse mundo, de nos isolarmos das realidades desse século para tentarmos viver numa bolha de sobrevivência. Senhor, nos perdoa. Nós somos detentores da palavra do reino, nós somos detentores da mensagem do Evangelho, que não tem poder, mas que é o poder de Deus para transformar e para salvar todo aquele que crê. Dá-nos essa certeza nessa manhã. E ainda enquanto oramos e cantamos, fortalece o nosso homem interior para sermos arautos do Evangelho verdadeiramente, Senhor. Meu irmão, você pode continuar orando ainda no seu lugar, mas aqueles que puderem, fiquem de pé para cantarmos uma canção e logo mais celebrarmos a ceia do Senhor em alegria também.